Você está atraindo os pacientes certos do teu perfil de paciente ideal? Porque muitas vezes a gente está até atraindo seguidores, atraindo oportunidades, mas essas oportunidades não fecham. E o nosso foco não é Instagram, não é seguidor, não é like, é venda. Porque é na venda que a gente transforma a vida do paciente. Então é muito importante que você não viva só de indicações aleatórias. Porque quando você vive só de indicações, você tem um negócio naturalmente imprevisível. Porque não existe previsibilidade real quando a gente pensa em indicação. Pode estimular a indicação, mas a gente não pode prever. Então é muito importante que você tenha um método contínuo, previsível, de captação de pacientes. O que nós chamamos aqui na Nutrição Sem Fronteiras de empilhamento de funis de captação. Então você tem um funil de captação que é a indicação, tem o conteúdo. Aí você pode ter parcerias lucrativas, você pode ter, por exemplo, o funil de social selling, você pode ter uma reativação de pacientes antigos, pode ter nutrição de leads, e você vai empilhando funis. Porque se cada funil desse traz 2, 3, 4, 5, 10 pacientes por mês, você vai empilhando e vai tendo camadas de captação. Vendas não é sorte, vendas é metodologia. Você precisa ter clareza de qual que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto passo de um processo de vendas. Então quando o paciente te procura, você manda um textão, você manda um PDF, ou você passa ele por um script estruturado. Porque se você não tem um script, você precisa ter, tá? Você precisa ter. E eu quero liberar, inclusive, um script de vendas nosso nesse episódio de hoje. Nem estava no roteiro, mas falando aqui com você, eu pensei, poxa, seria interessante se a gente liberasse esse script. Focar muito em faturamento e esquecer a estabilidade. Eu vejo muitos nutricionistas que crescem, têm muito resultado, mas depois não conseguem sustentar esse resultado no longo prazo. Isso acontece muito pela falta de estrutura. No episódio de hoje você vai entender como não só crescer, mas sustentar o crescimento através das 3 grandes alavancas do teu negócio. Então fica comigo porque com certeza você vai tirar muito valor do episódio de hoje. E se você não me conhece, meu nome é Samir Beide, eu sou um dos fundadores da Nutrição Sem Fronteiras. E nos últimos 3 anos nós geramos mais de 300 milhões de reais para os nossos alunos através de conhecimentos e habilidades de negócios. Colocando o paciente no centro, focando em captação, vendas, gestão, tecnologia e tudo que envolve o crescimento de um negócio dentro do nosso mercado. E nesse episódio de hoje você vai entender como que na prática você constrói previsibilidade. Porque ter picos de faturamento e depois perder esse resultado não é o ideal. É que nem o paciente que emagrece, perde peso, ganha um resultado estético, depois larga a mão, para de fazer o que é necessário, deixa de fazer os hábitos importantes e acaba perdendo todo o resultado conquistado. Vejo isso acontecer, não quero que aconteça com você, tá? Então, o que você precisa na prática já de cara? Se você acompanha o nosso podcast, acompanha o nosso canal, você sabe que consultas tradicionais não funcionam. Que o caminho é você trabalhar com consultorias, com acompanhamentos, onde você de fato coloca o paciente numa jornada de transformação e não só uma consulta que você entrega um papel, você faz ali uma conversa e acabou. Então o nosso grande objetivo é ter um faturamento constante, não ficar aquela coisa de faturou 15 no mês, 5 no outro, 7 no outro, mas sim ter ali uma constância. Claro, existem, as variações naturais dos meses, mas muitas vezes essa variação vem pela falta de estrutura. Então nós queremos ter pacientes satisfeitos, vendas previsíveis e oportunidades constantes chegando. Então para mim, todo negócio ele tem 3 áreas essenciais. É como se fosse alimentação, exercício e sono, mas na verdade é captação, vendas e entrega. Então você precisa captar pessoas novas que têm interesse no teu trabalho, de preferência que são do teu perfil de paciente ideal. Você precisa ter uma estrutura, scripts para poder vender para essas pessoas. Depois você precisa renová-las, fazer com que elas indiquem, fazer com que elas tenham um nível de satisfação gigantesco. Quando você tem esses 3, você consegue conquistar a previsibilidade. Porque tem gente chegando, tem gente comprando e tem gente ficando. Simples assim, tá? Então, entrega, captação e conversão é o que você precisa para ter previsibilidade. E aqui vem um ponto importante. Muitas vezes o Nutri, ele foca muito em um pilar, depois foca muito em outro pilar, foca muito em outro pilar e esquece que isso aqui é um trabalho holístico. São 3 engrenagens que tem que andar juntas. E quando a gente foca só em uma ou em outra, a gente acaba perdendo muita eficiência, tá? Então, fica ligado que eu vou passar em cada um dos pilares. Mas antes de passar em cada um dos pilares, eu quero trazer uma reflexão aqui para você. Quando você está no início, você quer lotar a sua agenda. Esse é o grande objetivo do nutricionista que está mais no início da carreira. Lotar a agenda. Mas depois que você lota a agenda, você consegue ter uma captação ideal para poder converter essa galera, o que acontece? Muitas vezes a entrega começa a sofrer. Porque você está tão focado na captação que você esquece da entrega. E aí você vai e faz o quê? Volta toda a tua energia para a entrega, porque os pacientes não estão renovando, não estão indicando. Isso é realmente um grande problema.
Só que aí quando você coloca a tua energia na entrega, você tira a energia da captação, você tira a energia da venda. Então são vários pratinhos que você tem que manter girando e muitas vezes esse pratinho ele cai e ele quebra. E é por isso que você precisa ter de forma estruturada processos, rotinas e de fato não perder de vista os 3 grandes pilares. Claro que você pode estar um pouco mais focado em captação, um pouco mais focado em entrega, um pouco mais focado em vendas, mas uma engrenagem não funciona sem a outra, tá? Então vamos para o primeiro pilar. O primeiro pilar é o pilar mais importante de todos, que é o pilar de entrega. Eu acredito fielmente que se a sua entrega é boa, se você gera renovação, se você gera indicação, a tua vida se torna muito mais fácil. Porque quando você tem pessoas que indicam e renovam, é muito mais fácil até vender e captar. Então, de todos os pilares, se eu puder, acabei de falar que os 3 são importantes, eles rodam juntos. Mas se eu puder dizer para você que tem um mais importante do que o outro, mesmo que ligeiramente, é o de entrega. É a base. Porque se você, por exemplo, está vendendo muito, fazendo muito marketing, captando muitas pessoas, mas a entrega é ruim, o que no final você está fazendo? Bom, tu tá queimando o teu filme, queimando o teu produto, queimando a tua entrega de forma acelerada. Porque quanto mais você vende para pessoas que não vão gostar do teu serviço, que não vão ficar felizes, que não vão ficar satisfeitos com a entrega, mais problema você gera, mais você fere a tua reputação. E se tem uma coisa na nossa vida, na nossa carreira, que importa muito, é a nossa reputação. Porque reputação a gente não consegue construir de novo. A gente carrega ela pelo resto da vida. Então, primeira grande lição aqui do nosso podcast. Entrega é a base do teu negócio. Nunca deixe a entrega de lado. Mesmo que você precise muito de captação de vendas, a entrega tem que estar sempre rodando de forma muito bem estruturada. E é por isso que nós falamos tanto sobre ter uma jornada do paciente, ter processos replicáveis para que ou você ou seus estagiários, nutricionistas da equipe, consigam entregar esse resultado de forma realmente previsível, tá? Então o paciente, quando ele vê o resultado real, quando ele vê o resultado tangível, ele fica feliz, ele quer renovar, ele quer indicar. Então a pergunta de diagnóstico que você tem que fazer para saber se a tua entrega tá boa é: o meu paciente tem resultados visíveis e sente uma evolução contínua durante a jornada? Nós temos uma jornada do paciente que é previsível e eu consigo garantir que ela aconteça? Porque se você tem uma entrega de qualidade, você consegue fazer com que os outros pilares, captação e vendas, rodem de forma muito mais fácil. Mas se você não tem uma entrega boa, mesmo com os outros pilares indo muito bem, isso se torna insustentável, tá? E aí 3 coisas para você medir e melhorar a sua entrega. Primeira coisa, ter uma jornada clara. Quando o paciente investe 3, 6, 12 meses, você sabe exatamente como que vai ser a jornada dele? Quais são os pontos de contato, os pontos de relacionamento? Como que você vai gerar encantamento? Como que você vai mostrar para ele o resultado que ele vai acumulando na jornada? Como que você vai se conectar com ele? E como que você vai aumentar a percepção de valor? Esses são os 4 pilares do método CREV: conexão, resultados, encantamento e percepção de valor. E você precisa muito ter esses 4 pilares dentro da jornada. Então, estratégias, momentos que você vai atuar para poder aumentar, seja a conexão, o resultado, a percepção de valor ou o nível de encantamento que esse paciente tem no teu serviço. Então, é importante que você desenhe essa jornada, estruture essa jornada. Outro grande ponto: check-ins. O check-in é carro-chefe aqui da Nutrição Sem Fronteiras. Nós criamos esse modelo de acompanhamento, onde semanal ou quinzenalmente você vai ter um formulário enviado para o paciente, de preferência pela Welts, nosso software, onde você vai coletar esses dados que vão se transformar em gráficos de evolução e de crescimento. Então isso é bem interessante, você ter os check-ins para que você de fato tenha acompanhamento personalizado e acompanhamento previsível. Não é aquela coisa que você manda a mensagem uma vez, depois esquece. Não, é realmente previsível. E por último, feedback constante. O teu paciente, ele fica perdido entre as consultas ou ele tem feedback rápido, tem um suporte proativo? Ele manda mensagem, você responde rápido ou você demora uma eternidade para responder? Então é muito importante que ele também tenha esses feedbacks. E aqui vem um ponto chave. Muitos nutricionistas acham que é melhor o paciente demorar para ter uma resposta do que ter um estagiário ou alguém da equipe treinado para respondê-lo. E eu digo que não, tá? É muito melhor que o teu paciente receba a resposta com 5, 10 minutos do que com 5, 6 horas porque você estava em consulta. Então, quando você tem uma entrega de excelência, você tem uma jornada clara, check-ins, e você tem ali feedbacks e suporte proativos e constantes, e aqui eu posso adicionar uma coisa que não está no nosso conteúdo, que é uma comunidade. Se você tem uma comunidade para poder adicionar ainda mais valor em cima disso, a tua entrega ela fica realmente previsível e excelente, e esse é o primeiro passo para você escalar o teu negócio. Porque sem uma entrega previsível que gera resultado, você nunca vai conseguir escalar, porque você vai estar sempre buscando novos pacientes,
novas vendas para poder abastecer o teu negócio. E no final a gente precisa de novas vendas, mas a gente precisa cuidar muito de quem está dentro, certo? E aí vamos para o segundo pilar. Primeiro pilar, entrega. Segundo pilar, captação. E aqui a pergunta principal é, você está atraindo pacientes? Tem pessoas te procurando? Ou melhor, você está atraindo os pacientes certos, do teu perfil de paciente ideal? Porque muitas vezes a gente está até atraindo seguidores, atraindo oportunidades, mas essas oportunidades não fecham. E o nosso foco não é Instagram, não é seguidor, não é like, é venda. Porque é na venda que a gente transforma a vida do paciente. Então é muito importante que você não viva só de indicações aleatórias. Porque quando você vive só de indicações, você tem um negócio naturalmente imprevisível. Porque não existe previsibilidade real quando a gente pensa em indicação. A gente pode estimular a indicação, mas a gente não pode prever. Então é muito importante que você tenha um método contínuo, previsível, de captação de pacientes. O que nós chamamos aqui na Nutrição Sem Fronteiras de empilhamento de funis de captação. Então você tem um funil de captação que é a indicação. Tem o conteúdo. Aí você pode ter parcerias lucrativas. Você pode ter, por exemplo, um funil de social selling. Você pode ter uma reativação de pacientes antigos. Pode ter nutrição de leads. E você vai empilhando funis. Porque se cada funil desse traz 2, 3, 4, 5, 10 pacientes por mês, você vai empilhando e vai tendo camadas de captação. E se um funil para de funcionar, você tem os outros para poder, cumprir essa demanda. Então a captação estruturada, ela passa por 2 pontos importantes. O primeiro, não depender de um único canal. E o segundo, ter uma captação constante e previsível, tá? E aí, fazendo um diagnóstico rápido da tua captação, tem 3 pontos importantes aqui para você refletir sobre. Primeiro é o teu posicionamento. E eu não estou falando de usar um terno, ou de comprar um relógio caro, ou de parcelar um carro em milhões de parcelas para poder dizer que tem um carro de luxo. Não estou falando nada disso, tá? Posicionamento é sobre você ocupar o primeiro lugar na mente do teu PPI. Ou seja, você ser a primeira pessoa que o PPI pensa quando o assunto é nutrição, quando o assunto é transformação. E é muito importante que você tenha esse posicionamento claro para o teu perfil de paciente ideal. Porque o meu posicionamento, ele provavelmente não vai conectar com um fisioterapeuta, mas com você, nutricionista, vai conectar muito, porque você é o meu perfil de cliente ideal. E a mesma coisa você tem que ter no teu negócio. Então você tem que ter clareza. Quem que eu sirvo? Qual que é o meu nicho? Qual que é o perfil de paciente ideal que eu atendo dentro desse nicho? Quais são as dores, frustrações, desejos, necessidades que esse perfil de paciente ideal tem? Quais são as provas que eu tenho de que eu realmente gero muita transformação e sou diferenciado em relação aos outros profissionais que também atendem esse PPI? Isso é posicionamento. Então a pessoa tem que bater o olho e falar, nossa, essa Nutri aqui é a Nutri certa para mim. Então ele tem que entender de cara que você foi feito para atender as necessidades e dificuldades desse paciente, tá? Segunda parte do diagnóstico, conteúdo e audiência. O teu conteúdo hoje, ele gera perguntas, ele gera conversas, ele gera interações no direct, porque o mais importante do conteúdo, especificamente quando a gente fala de captação relacionada a conteúdo, é gerar direct, é gerar conversas no 1 a 1, porque são nas conversas do 1 a 1 que a venda acontece de fato. Então o teu conteúdo, a tua estratégia de captação, ela não pode depender só da boa vontade das pessoas que estão consumindo. Ela tem que ter estratégias que fazem com que o lead, a oportunidade, o futuro paciente levante a mão. Ele tem que levantar a mão para que você de fato consiga gerar mais vendas. Então esse é o primeiro passo, conteúdo que gera perguntas, interações e conversas. E outro ponto importante é, você está conseguindo crescer a tua base de seguidores, as tuas listas, seja de pacientes antigos, seja de leads que não fecharam. Você precisa crescer a base, crescer a audiência, tanto nas redes sociais quanto nas listas que você possui. Esse é um ponto extremamente importante, porque se o teu conteúdo, os teus funis não estão atraindo novas pessoas para o teu mundo e não estão conectando e aumentando a autoridade com elas, elas não vão comprar, tá? E por último, terceira pergunta do diagnóstico que você deve se fazer é: hoje você tem outros canais de captação para não depender só de Instagram e indicação, que são os 2 canais que eu vejo que a maioria dos nutricionistas dependem? Isso é uma pergunta importante, porque depender de 1 ou 2 canais não é sustentável no longo prazo. É importante que você tenha o empilhamento que eu acabei de comentar, tá? E ainda para o terceiro pilar agora, pilar de vendas. Bom, você está conseguindo trazer oportunidades, teu perfil de paciente ideal está te procurando. Agora, como que você converte essa curiosidade, esse interesse em venda real, em Pix, em transformação? Porque um ponto importante aqui, se você acompanha o nosso podcast, você já me escutou falando isso algumas vezes, é que é na venda que acontece a verdadeira transformação. Eu vejo muitos nutricionistas com medo de vender, achando que vender é antiético, achando que vender é errado, mas é vendendo que a gente muda a vida do paciente. Então, as 3 perguntas que eu quero te fazer é:
Você já domina a venda consultiva? Ou seja, aquela venda onde você não manda só um PDF ou um textão. Você faz perguntas que direcionam o paciente para que ele entenda que ele tem um problema e você tem a solução. Uma venda baseada em perguntas estratégicas. Exatamente o que a gente ensina aqui na NSF. Segunda pergunta, os teus fechamentos são previsíveis? Ou seja, a cada 4 pessoas que me procuram, eu fecho uma. A cada 3 pessoas que me procuram, eu fecho uma. A cada 2 pessoas que me procuram, eu fecho uma. Você tem essa previsibilidade da tua taxa de conversão? E a terceira pergunta é, você consegue mostrar o valor da tua entrega antes de falar de preço? Porque muitas vezes a dificuldade que o nutricionista tem de cobrar mais caro, de subir o preço, de vender, está na dificuldade que ele tem de mostrar o valor da oferta, o valor da entrega, de conectar o que ele entrega para o paciente com a dor e o objetivo que o paciente tem, de mostrar para o paciente que aquela solução que ele busca está no teu produto. E aí que está a entrega de valor. Você precisa ter uma estrutura, um script que faz com que o paciente entenda profundamente, de forma visceral, que você é a pessoa certa para mudar a vida dele. E aí como que você mede e melhora a conversão? 3 pontos importantes aqui, tá? Primeiro, que é esse do meio, é o ticket adequado. Não adianta nada você vender pra caramba, ter 80% de conversão se o teu ticket está baixo. Inclusive, já anota essa fórmula de bolsa aí, tá? Se você converte mais de 50%, você tem margem para subir o teu preço. Se você converte mais de 35%, você também pode subir o teu preço, tá? 50% mais você tem que subir. 35% você tem que começar a pensar. Ou seja, se a cada 3 pacientes te procuram, você fecha um, você tem margem para subir o preço. E às vezes você subir o teu preço de forma agressiva vai reduzir um pouco a tua conversão, mas vai aumentar muito o ticket médio, ou seja, quanto que cada paciente vale para você, e você pode continuar melhorando os teus processos para que a conversão volte ao patamar anterior, só que com um ticket médio muito maior. Então, a primeira coisa é vender planos de consultoria de 3, 6, 12 meses dentro de um preço que é realmente interessante para você e não para o paciente. Porque às vezes a gente quer cobrar barato, a gente quer dar desconto. Esquece isso. Quanto mais valor você entrega, quanto mais estruturado é o teu processo de vendas, mais caro você consegue cobrar. E principalmente se a tua entrega é boa, gera transformação, que é o pilar 1, aí você vai ficar ainda mais confiante para vender, tá? Então, primeira coisa, ticket médio adequado. Segundo ponto, roteiro estruturado. Vendas não é sorte, vendas é metodologia. Você precisa ter clareza de qual que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto passo de um processo de vendas. Então, quando o paciente te procura, você manda um textão, você manda um PDF, ou você passa ele por um script estruturado? Porque se você não tem um script, você precisa ter, tá? Você precisa ter. E eu quero liberar, inclusive, um script de vendas nosso nesse episódio de hoje. Nem estava no roteiro, mas falando aqui com você, eu pensei, poxa, seria interessante se a gente liberasse esse script. Então, você vai lá no meu Instagram, vai mandar no meu direct, hashtag 171, para poder você liberar um script de vendas que eu estou trazendo aqui agora, que ele segue os princípios do método Closer. E aí te explicando o que é o método Closer. Basicamente é clarificar os objetivos, fazer um laudo das dores, ouvir o passado, solucionar o problema, explicar objeções e reforçar a decisão. No script que eu vou te liberar, tu vai entender isso melhor. Mas o principal aqui é, você precisa saber o objetivo do paciente, entender o porquê que esse objetivo é importante, você precisa saber as dores que esse paciente vive, as dificuldades que ele vive para chegar no objetivo e há quanto tempo que ele vive essas dificuldades. Você tem que saber o que o paciente já tentou para resolver esse problema e só aí você apresenta o produto. Ah, Samir, mas não vai ficar longo? O paciente vai ficar cansado? Não. Tendo um script, tendo uma estrutura, é perfeitamente desenhado e arquitetado para gerar vendas. Isso funciona muito, tá? É o mesmo modelo, o mesmo script, o mesmo processo que todos os nossos alunos usam e usaram para vender mais de 300 milhões de reais em 3 anos. Então eu quero muito que você vá lá no meu perfil e mande agora, hashtag Jogo da Velha 171, para liberar um script dentro do método Clube, tá? Então esse é meu presente para você. E se você tira valor dos nossos episódios, não esquece de se inscrever, deixar um comentário, deixar o joinha. Tudo isso ajuda muito a que eu e o meu time a gente entenda quais são os conteúdos que você mais gosta aqui no canal, tá? E o terceiro grande ponto é, você consegue fazer o paciente dizer sim já na primeira conversa? Você tem uma boa taxa de conversão na primeira conversa ou você depende muito de follow-ups e de você trabalhar ali nessas cadências, esses follow-ups e nutrição de lead para poder converter? Ou seja, o teu processo ele converte na hora ou depois? E tá tudo bem converter depois, tá? Tá tudo bem. Mas quanto mais rápido você converte, melhor a tua vida é, certo? Então, para mim, uma conversão excelente, ela tá sempre acima de 30%. Ou seja, o objetivo que você tem é que a cada 3 pessoas que te procurem, você consiga converter uma delas, certo? Então, para mim, faturar alto, um mês único, não é estabilidade.
você precisa, de fato, ter uma estrutura. Porque senão acontece um ciclo muito comum, que é o nutricionista tem um boom de vendas, e aí ele tem uma queda na entrega porque ele estava focando muito em vendas, focando muito em marketing, focando muito nas estruturas de captação. E aí ele tem um boom. Pacientes dobram de paciente, e aí o que acontece? Ele reduz o foco da entrega. E aí ele fala, cara, eu preciso focar na entrega. Aí foca tudo na entrega. Aí a captação para. Aí ele entra em desespero, porque ele viu que começou a parar de entrar gente. Mas ele tá focando na entrega. E aí o que acontece? Ele, caramba, eu não tenho dinheiro para pagar as contas, meu faturamento caiu muito. E aí ele se desespera, aí começa a fazer um monte de ofertas e promoções. E aí ele acaba, né, se sentindo esgotado e com muita decepção do próprio negócio. Então, o grande segredo é que são 3 engrenagens. A fórmula é você ter uma entrega de excelência, uma captação previsível e vendas consultivas com alta conversão. Quando você tem esses 3 pilares, essas 3 engrenagens rodando junto, você consegue crescer de forma estável e previsível, com menos ansiedade, menos estresse, porque você sabe o que vai acontecer no mês. Você consegue fazer um planejamento financeiro para poder fazer investimentos, realizar sonhos, enfim, o que for importante para você, o que traz no final uma satisfação profissional muito maior. Então eu quero que você faça um exercício comigo aqui agora. Eu sei que às vezes você escuta esse podcast na academia, lavando louça, correndo, fazendo qualquer outra coisa. Mas eu quero que você pare agora e faça uma autoavaliação. Dentro dessas 3 áreas do teu negócio, a tua entrega, a geração de demanda, que é o marketing, e as vendas, qual que é a nota de 0 a 10 dentro dessas 3 áreas? Hoje você daria 0, 3, 5, 7 ou 10 para a sua entrega, para a sua captação e para as suas vendas. Eu quero que você faça uma avaliação honesta, porque quando você identificar os pontos fracos, você está identificando pontos de oportunidade. Porque se a tua entrega está ruim, ao melhorá-la, o teu negócio cresce. Se a tua captação de leads está ruim, ao melhorar, o teu negócio cresce. Se a tua conversão em vendas está ruim, quando você implementa scripts, quando você mandar hashtag 171 lá no meu, e 171 é por causa do nome do episódio, tá? Só para deixar claro. Você vai conseguir melhorar a tua venda e o teu negócio. Então, como que você identifica os gargalos? Coloca as notas, e aí tudo que tiver abaixo de 4 é um gargalo crítico, precisa de muita atenção. Tudo que está entre 4 e 6 é uma área que precisa de melhorias, merece a sua atenção. E o que está em 7 ou mais, ok, excelente trabalho, foca nas outras e depois volta para essa. Eu recomendo que você priorize o que é crítico primeiro, certo? E para mim, se você quiser dar uma aprofundada, eu trouxe aqui 9 áreas-chave que vão influenciar, né, em entrega, marketing e vendas. Então você ter clareza do teu PPI, do teu público-alvo, do teu perfil de paciente ideal. Você ter clareza da tua oferta, o que você oferece, como você resolve, quais são os entregáveis que te diferenciam no mercado. Você ter conteúdo realmente atrativo, que atrai o PPI, você construir tua autoridade, o teu posicionamento digital dentro daquele nicho, daquele perfil de paciente ideal, crescendo a tua base de seguidores e leads, onde você tem um processo de vendas extremamente funcional e replicável, um preço que é condizente com o valor entregue, ou seja, não ter um subpreço, um preço realmente, né, bem feito, com um roteiro de vendas consultivas, com quebras de objeção e follow-ups, e um modelo de entrega eficiente e escalável. E se eu puder dar um exemplo prático aqui da leitura dos dados, é a seguinte: se você produz conteúdo e não chega lead, é porque provavelmente falta clareza no PPI e na oferta. As pessoas não estão com clareza se aquilo é para elas e se a tua entrega realmente resolve os problemas delas. Se chegam leads, mas você não consegue fechá-los, significa que você precisa melhorar a tua capacidade de vendas. E se as pessoas entram, compram, mas não ficam e não indicam, você precisa melhorar a tua entrega. E se eu puder dar um conselho final, é que você não foque na solução mágica, na canetinha milagrosa, no comprimido, na injeção que muda tudo. Não existe isso no mundo dos negócios. Não existe uma bala de prata. Você precisa ter pequenos detalhes, 100, 200 pequenos detalhes que no final constroem um resultado. Então a solução não é um formato de conteúdo milagroso que você viu, não é copiar as pessoas da internet, não é ter uma oferta, né, que muda tudo, e nem uma técnica isolada de vendas. É você ter essas 3 engrenagens trabalhando juntas de forma harmônica e realmente construindo o teu negócio. Então meu convite para você é: faça essa avaliação, identifique quais são das 3 áreas, as que estão mais críticas, e trabalhe para melhorar uma dessas áreas nos próximos 30 dias. E se você, claro, quiser o nosso apoio, o apoio da Nutrição Sem Fronteiras nesse processo, você pode correr no link daqui da descrição do YouTube, do Spotify, e você vai encontrar um link para poder se cadastrar para um diagnóstico de negócio. Como que funciona esse diagnóstico? Você vai sentar com o time, meu time de especialistas, que eu mesmo treino pessoalmente. A gente vai fazer uma série de perguntas para entender o teu momento e a gente vai te ajudar a montar um plano de escala para que você, de fato, cresça o teu negócio baseado nessas 3 engrenagens. E claro, se no final fizer sentido a gente apresentar os nossos programas de aceleração,
nós vamos apresentar caso você esteja no momento de tirar o máximo de valor dos nossos produtos. Combinado? Então esse foi o nosso episódio de hoje. Lembre-se, o teu negócio ele é um sistema vivo de captação, de vendas e de entrega. Nunca deixe uma dessas 3 áreas sempre ser negligenciada, mas o teu trabalho é sempre identificando qual que é o gargalo da vez, o que está me travando, colocar energia naquilo para resolver aquele problema e finalmente dar um novo salto de crescimento na tua empresa. Combinado? Então vamos para cima, porque previsibilidade é construída com estratégia e o mundo ele segue sendo dos executores. Até a próxima.